Oi, gente, que saudade que eu tô de vocês. Tomara que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar à nossa rotina normalmente. Bem, estou aqui hoje para fazer a correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Eu sei que às vezes o professor explica, tem coisas que vocês não conseguem compreender, e cadê o professor para tirar dúvida nesse momento? Infelizmente, né, devido à pandemia, eu não posso estar presente. Mas vamos lá. Eu vou fazer a correção de todos os exercícios, tudo bem? E eu quero que vocês façam uma comparação com as respostas de vocês. Se tiver similar, não precisa apagar nada. Agora, se tiver algo assim, nada a ver, anotem a correção. A primeira questão, ela diz assim: pergunta qual é o nome dado aos templos religiosos criados pelos sumérios, são os zigurates, e também qual era a sua principal função. Eu fiz aqui uns slides para ficar mais fácil para vocês acompanharem as respostas. Se quiser pausar, copiar, é melhor, acredito, do que ficar voltando e me ouvindo. Então, o nome do templo é Zigurates e eles serviam como templos religiosos construídos para serem a moradia dos deuses. Na questão 2, pergunta assim: pede qual é a diferença entre monoteísmo e politeísmo e a sociedade atual. Em sua grande maioria, ela é politeísta ou ela é monoteísta? Cite duas religiões que seguem o monoteísmo atualmente. Politeístas, aqueles que acreditam na existência de vários deuses. Poli. Monoteísmo, aquele que acredita na existência de um único Deus. Que religiões podem ser essas? Cristianismo, islamismo, judaísmo. Quero colocar só duas, não tem problema, porque o livro pede indicação de duas, eu coloquei 3. Questão 3. As cidades-estado, elas foram a principal forma de organização política da civilização da Mesopotâmia. O que são cidades-estado? Lembra que eu falei? Cidades-estados possuem autonomia política, econômica, criam suas próprias leis e têm sua própria moeda. Então, ela é independente. Questão 4. Como era a estrutura social na Mesopotâmia? A sociedade ela era hierarquizada. Quem estava no topo? Os reis, responsáveis pelo governo. Depois, lá na pirâmide social do livro, quem são as pessoas que estão abaixo deles? Sacerdotes, que cuidam da questão religiosa e também auxiliavam os reis nas decisões. Em seguida, a sociedade era composta pelos aristocratas, proprietários de terras, os militares, comerciantes, artesãos, camponeses e, por fim, os escravos, que eram escravizados por 2 motivos: ou quando derrotados em uma batalha, ou quando deviam algum imposto e não conseguiam pagar esses impostos. Questão 5. Explique o princípio de Talião, contido no Código de Hammurabi. O princípio é olho por olho, dente por dente. O que significa? Aquele que fizer qualquer tipo de ato criminoso, ele pagará da mesma forma com a qual fez esse ato. Então, a cada crime praticado deveria ser punido com um castigo equivalente. Caso vocês queiram as respostas de todas as questões conceituais, são essas. Nós estamos no capítulo 5, falando sobre a Mesopotâmia. Agora vamos para os contextualizados. Nos contextualizados, a primeira questão, ela pede para assinalar a alternativa que apresenta suas principais características. Infelizmente, nós não temos tempo de eu ficar comentando questão por questão até a gente chegar na alternativa correta. Então, essa, a única que poderia ser, é a letra E. Adoravam vários deuses, eles eram politeístas, e inventaram uma escrita cuneiforme. Na questão 2, pede assim: na antiguidade, foi berço da civilização suméria devido ao fato de possuir uma área agricultável extensa que favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Berço da civilização suméria era principalmente a questão de encontrar um local que fosse próximo a rios, porque os rios eram fundamentais nesse período. Continuando nossa correção, questão 3, os contextualizados. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam cabeças negras e a região na qual habitavam denominavam terra de Sumer. Sobre esse povo assinale o correto. Eles eram sedentários,
agricultores, realizavam obras de irrigação e canalização dos rios, construíram as primeiras cidades fortificadas, que funcionavam como cidade-estado, utilizavam técnicas de metalurgia e escrita. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra C. Questão 4. Se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou acompanhando no livro de vocês as perguntas, tudo bem? Na questão 4, pede para ler com atenção o texto a seguir e reproduz trechos de um conjunto de leis produzidos na antiguidade. O conjunto de leis destacado anteriormente refere-se qual o conjunto de leis que nós estudamos? Ao Código de Hammurabi, produzido na Mesopotâmia por volta do ano de 1750 a.C., tido como uma das primeiras leis escritas existentes. Então, a alternativa correta, letra E. Questão 5. O Iraque ele já foi palco de uma grande civilização na antiguidade, a Mesopotâmia. Sobre essa civilização inserida na área do Crescente Fértil, é correto afirmar que, durante o governo de Nabucodonosor, foram realizadas grandes construções públicas, com destaque para os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das maravilhas do mundo antigo. A alternativa correta, então, da questão 5 dos contextualizados é a letra B. Vocês podem pausar no momento que acharem adequado para pegarem as respostas. E lembrando que eu estou corrigindo todos os exercícios, independente de ter passado ou não, porque eu pedi para que realizassem alguns para não sobrecarregar vocês, ou até mesmo porque, como vocês não tiveram feedback de tirar dúvidas para responder essas atividades, então eu achei oportuno escolher algumas das questões e não todas para que vocês realizassem. Agora, exercícios de aprofundamento. O primeiro pede para observar uma imagem. Lembrando que exercício de aprofundamento a gente sempre resolve em sala. Qual é o nome dessa construção? Aí era só olhar lá no livro também e colocar que era o quê? Um zigurate, que significa um prédio alto. Lembra que eu falei que tinha meio que formato de uma pirâmide? Letra B. A quem eram dedicadas as construções como essa? E qual era a função delas? A gente respondeu isso lá na primeira questão, dos conceituais. Então, os zigurates representavam a moradia dos deuses na terra, onde os sacerdotes eles realizavam rituais religiosos dedicados aos seus deuses. Praticamente a mesma resposta da primeira questão. O que qual é o nome da construção, né? E depois falar qual era a sua representação. Questão 2. Na 2, era para ler atentamente o texto. Em seguida, vocês iam falar quais normas seguem a lei de Talião. O artigo 200, ele representa bem os princípios de Talião, segundo o qual o castigo do criminoso devia ser equivalente ao ato cometido por ele. Então, todos os crimes que eram cometidos, eles deveriam ser pagos da mesma forma, ou seja, pago na mesma moeda, como se diz. Então, eles deveriam, com o mesmo ato, pagar pelo seu crime. Lá no livro de vocês, na página 44, vem falando aqui algumas das condenações. Olha só para vocês terem uma ideia. Se alguém roubasse algo que pertencia a um deus ou a um nobre, deveria ser morto. A mesma pena se aplicaria àquela pessoa que recebesse os objetos furtados. Ah, eu não roubei, mas eu recebi, então a pessoa também seria morta. Lembrando que olho por olho, dente por dente. Esse era o princípio da lei do Talião, seguida pelo Código de Hammurabi. Bem, para casa, eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 7. Vocês vão grifar as partes que vocês julgarem mais importantes. Em seguida, vocês vão montar um mapa conceitual. Não é um mapa em uma folha escrita, como vocês têm o hábito de fazer. Vocês vão criar através da ferramenta Mindomo, que escreve Mindomo mesmo, tudo bem? Eu mandei um link que será postado pelo aplicativo de como criar o mapa pela ferramenta, que é um tutorial. Espero que ajude vocês. Eu criei o tutorial, porque na minha linguagem talvez fique mais fácil vocês compreenderem, mas é super simples a ferramenta. Acredito que vocês não terão dificuldade, até mesmo que vocês são mais espertos do que eu no sentido tecnológico. Depois que criar, vocês vão encaminhar para o meu e-mail. Isso por quê? Porque eu vou verificar todos, eu vou comentar se ficou legal, o que está faltando, como que está a questão da organização
do pensamento vinculado a esse conteúdo que vocês fizeram a leitura. Professora, eu preciso tá com tudo que eu li lá? Não, gente, vocês vão criar um mapa de acordo com o que vocês julgaram importante do conteúdo. Então, não precisa ficar preocupado com a questão de eu olhar, de fazer a leitura. Eu vou responder individualmente. Então, quando vocês forem me encaminhar, lá tem o local de compartilhar, por favor, digitem na mensagem o nome de vocês, a série que vocês estão, se identifiquem, porque fica muito mais simples para que eu possa dar uma resposta também de acordo com o mapa que vocês estiverem criando. Bem, por hoje era isso. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam conseguindo organizar o tempo para manter a rotina, para quando voltar não estar com tanta preguicinha. Eu estou com muita saudade de vocês. Espero que a gente volte logo às nossas aulas normalmente. Um grande beijo a todos vocês.